Olá! Neste vídeo irá conter os passos de como criar um horário por intervalo do tipo rígido. Acesse no módulo de automação de ponto o menu Cadastros, Horários por intervalo. Clique no botão Incluir e ao abrir a tela de cadastro do horário, na guia Identificação, informe o código do horário, a descrição do horário, em database, clique no calendário e é recomendado que selecione uma segunda-feira. Em tipo de horário, informe o tipo de horário rígido. E por default, os parâmetros pagar, adicionar noturno e considera feriado no cálculo já vem marcado, mas faça a parametrização conforme a sua regra de negócio. Ainda vão ter as guias Modificação Horário Planejado e E-Social. Na descrição do vídeo e no fim da documentação terá um link explicando toda a parametrização e também as guias. Feita a parametrização, clique em Salvar e vai ser habilitado a guia Jornada. Clique nela. Dentro da guia Jornada, clique na opção Processos, Criar Jornada Planejada e vai ser aberto um assistente. O nosso horário vai ser de segunda a sexta-feira, de 8 às 17, com intervalo de meio-dia às 13. Então, eu clico em Avançar e vai ser apresentado a etapa de índice da jornada. Então, aqui já vem com a data de referência e o índice preenchido. Caso deseje, informe uma letra. Clica no botão Avançar. Em tipo da jornada, a gente vai selecionar o tipo de jornada trabalho, clique em avançar. Em intervalos planejados da jornada, que é no intervalo 1, então a gente vai definir ali a entrada e saída da batida. Então, como eu tenho um intervalo de meio-dia às 13, a minha batida de entrada, ela vai iniciar às 8 horas. E eu vou respeitar esse intervalo, então a minha saída vai finalizar ao meio-dia. Se a gente validar no campo total ali, ele vai ter preenchido com um total de 4 horas. Ainda nessa etapa, é possível definir um tempo de tolerância para cada batida. Então, por exemplo, para a entrada, eu tenho campo de tolerância entrada, eu posso informar ali 5 minutos. Então, se o meu funcionário, ao invés de chegar às 8, ele bateu o ponto às 7h55, aquele tempo de 5 minutos dele vai entrar como tolerância e não vai ser gerada extra para pagamento. E eu ainda vou ter o campo abater. Qual que é a funcionalidade do campo abater? Então, eu vou preencher nele ali também o tempo de 5 minutos, tá? E caso o funcionário efetue marcação às 7h56, 7h54, né? Que vai gerar um tempo de 6 minutos de extra, esse campo abater vai abater esses 5 minutos, então ao invés de eu gerar 6 minutos de extra, vai ser gerado 1. Se eu deixo o campo vazio, ele vai gerar os 6 minutos de extra, tá? Então é possível ainda definir a tolerância para ausência e também a tolerância para os intervalos de saída. Após a definição, agora eu vou criar o meu intervalo 2. Então, eu vou respeitar, a entrada vai ser às 13 horas, né, conforme meu tempo de refeição, e a saída vai ser às 17 horas, que ele também vai totalizar o tempo de 4 horas. Se a gente somar o intervalo 1 e o intervalo 2, vai dar o tempo de 8 horas de jornada diária. E caso eu deseje, eu também posso informar as tolerâncias. Então, eu clico em avançar, vai vir a etapa de ausência planejada. A ausência planejada ela não é obrigatória. Então, caso eu não queira fazer a inclusão dela, basta eu clicar ali naquele botão X vermelho para remoção. Ele vai perguntar se eu quero excluir, eu confirmo que sim. Nesse caso, eu quero fazer a inclusão, eu volto, clico ali no botão de incluir. E
A ausência planejada ela tem a função de não deixar gerar extra caso o funcionário não efetue aquela batida de meio-dia a 13, tá? Então, se ele não efetuar, o próprio produto vai lançar essa ausência automática. E ela tem que respeitar o meu tempo lá que eu já coloquei na etapa anterior. Então, o início vai ser meio-dia e o fim às 13 horas. E ele vai totalizar ali o tempo de 1 hora. Eu vou avançar e vai ser apresentada a tela de visualização da jornada. Nessa tela, ele vai me apresentar aí o tempo, mesmo que ele esteja 9 horas, a gente sabe que vai descontar 1 hora, então a jornada em si vai ser 8 horas, tá? Então, eu tenho o tempo de índice, eu tenho o tempo de falta, a gente sabe que é 8 horas, então se ele não cumprir a jornada no dia, vai gerar uma falta para ele de 8 horas, tá? Então, ali, se eu não quiser que gere para ele 8 horas, por exemplo, quero que gere 10 horas de falta, então eu vou apontar ali a quantidade de 10 horas. Se eu deixo 0, ele vai pegar o que eu já cadastrei, tá? Em extra para lançamento da batida, quem faz o processo de lançamento global de batidas de forma manual, lá existe um campo para apontar a quantidade de extras, então eu tenho que deixar informado aqui quantas horas extras no dia, tá? E eu vou ter o campo fator falta jornada. Ele é para cálculo da falta lá na folha de pagamento, que vai incidir nas férias, mas também na descrição do vídeo e na documentação vai ter um link com a explicação de cada campo. E aqui eu vou ter o intervalo da jornada. Então, eu tenho de 8 a meio-dia, trabalho, e de 13 às 17 horas, trabalho, e de meio-dia às 13, a ausência dele. Então, eu clico em avançar e executar. No final da execução é apresentado um log com um resumo, então eu posso clicar aqui no bloco de notas para ter mais detalhe. E ao fechar, a gente volta para guia jornada e eu vou ter aqui meu primeiro índice criado. Como os demais dias serão iguais, então ao invés de eu criar uma jornada nova, eu vou fazer uma cópia, tá? Então eu volto ali em processos, copiar a jornada, confirmo que eu vou fazer a cópia para a próxima data. Ele executa um processo e ao atualizar, ele vai ter copiado para terça-feira para o índice 2, igual ao primeiro que eu criei. Se na quarta-feira ele fosse iniciar às 8h30, que seria diferente dos dias anteriores, eu iria criar uma jornada nova. Que não é o caso, então a gente sabe que até sexta-feira vai ser de 8 às 17, então eu vou fazer a cópia para os demais dias, então eu vou fazer a cópia mais 3 vezes. Então aí criou a da quarta. Criou a de quinta-feira. E criou a de sexta-feira. O meu sábado ele vai ser compensado, então como ele é diferente, eu vou criar novamente uma nova jornada. Ele vai me abrir o mesmo assistente. Ele já vai me trazer a data de referência e o índice, ele vai seguir conforme os anteriores que já foi criado. Então, eu vou selecionar o tipo de jornada compensado. O meu intervalo vai ser a 0 horas, né, de meia-noite. Entrada e saída às 23h59. Não cabe uma ausência planejada aqui no meu caso, tá? Então, eu vou remover. Isso vai de acordo com a regra de vocês. Então, eu avanço e executo o processo. Agora, para fechar a semana, eu vou criar o meu índice de descanso, que é o meu domingo. Então, eu volto novamente em criar a jornada. Ele vai me buscar o índice 7, né?
Aí eu vou selecionar o tipo de jornada descanso. Aí também na entrada eu vou colocar 0 horas e a saída às 23h59. Faço a remoção da ausência planejada, avanço e executo o processo. Então, assim foi finalizada a criação do nosso horário.